E aí, pessoal, então terminei aqui de fazer algumas alterações no fluxo. Eu vou passar ele aqui detalhado para vocês e eu tenho alguns avisos aqui para vocês. Uma coisa que eu tinha esquecido, aqui no webhook a gente não precisa preencher com as variáveis aqui, porque ele já envia automaticamente dentro do nosso body todas as variáveis que forem trabalhadas aqui no fluxo. Então, mil perdões na correria, ele tinha esquecido que aqui no Typebot funciona dessa maneira, mas vocês já aprenderam a diferença entre query, headers e body parameters, beleza? Outra coisa, vocês podem utilizar todas as variáveis que vocês coletaram aqui dentro do fluxo de vocês. E como é que eu faço para utilizar essas variáveis? Eu simplesmente vou colocar o texto, deixa eu aproximar aqui, vou colocar o texto entre chaves. Então eu posso pegar aqui, perfeito, entre chaves, nome completo, que é o nome do vivente. Daí ele vai ficar assim. E eu também posso editar ele aqui, deixar em negrito, em itálico, para dar uma destacada e assim sucessivamente. Eu vou mostrar para vocês aqui os grupos que eu criei detalhadamente para vocês verem. Eu criei também mais algumas variáveis aqui, a partir aqui do tamanho do time, nicho de atuação, tipo do agente, quantidade de vídeos e disposto a investir. Porque aqui a gente está fazendo um typebot para captação de leads e a gente disponibiliza aqui esses três serviços. Serviço de tráfego pago, isso aqui é só fictício, tá, galera? Implementação de agentes de IA e social media barra editor. Notem que aqui eu fiz um fluxo também para atendimento humano. Depois a gente vai trabalhar com todos esses dados lá dentro do N8N. Aqui no atendimento humano, olha só como é que eu fiz. Ele vem aqui para baixo, daí ele vai falar, perfeito, vou encaminhar seus dados para um de nossos atendentes. Vai dar o delayzinho ali, e daí eu peço para o cliente, como a gente já coletou o telefone dele e o e-mail, eu peço se ele prefere contato por e-mail ou WhatsApp. Depois aqui, deixa eu fechar também isso aqui, para desbloquear aqui é só clicar aqui no cadeadinho, que os elementos vão ficar escondidos aqui, se eu passar o mouse eles vão aparecer, beleza? Então aqui eu confirmo o e-mail, vamos confirmar seu e-mail? Daí eu coloquei aqui, entre chaves, o e-mail, que é a variável de e-mail que a gente pegou. Se ele clicar aqui sim, ele já vai aqui para frente, tá lá na frente, onde vai encerrar o atendimento. Perfeito, nome completo. Seus dados foram encaminhados para o nosso time e logo um especialista entrará em contato. Eu já deixo aqui os contatos oficiais também, para a pessoa não correr o risco de cair em golpes. E se o e-mail dela não tiver certo, a gente coloca aqui um outro grupo para confirmar esse e-mail. Então, eu vou estar pedindo para ele digitar o e-mail novamente e vou estar coletando esse dado na variável. Ele vai escrever por cima esse dado. E aqui no telefone, da mesma maneira. Então, esse é o fluxo do atendimento humano. Ele vai confirmar os dados e depois vai encaminhar aqui. Lembrando que aqui vai ter um HTTP request também lá para o N8N, beleza? Vocês poderiam colocar antes aqui dessa última mensagem esse HTTP request, eu colocaria ali, mas como eu já puxei todos os caminhos aqui, eu não vou alterar. Mas eu vou deixar um grupinho ali, especificando isso, um grupinho solto aqui. Então, deixa eu colocar isso aqui já, para não esquecer. Deixar o HTTP antes do grupo final. Beleza. Para copiar e duplicar os grupos, vocês podem utilizar os atalhos do teclado. Então, Ctrl ou Command D, ele vai duplicar esse grupo aqui. E Ctrl C ou Command C e Ctrl V ou Command V, ele vai copiar e colar os grupos. Beleza? Então, a gente já passou pelo fluxo do atendimento humano. A gente viu as condicionais também na outra aula, mas eu tirei a condicional dali, vocês já vão ver. E agora a gente tem aqui o fluxo do preciso de um editor e social media. Então, as perguntas aqui, algumas vão se repetir, mas aqui eu estou pedindo qual nicho ou setor de atuação, no caso, melhor descreve o seu contexto, infoprodutos, e-commerce, agência, freelancer, tecnologia SaaS, serviços locais, clínicas ou imobiliária. Vocês podem alterar isso aqui de acordo com a necessidade. E aqui eu estou salvando na variável nicho de atuação. Depois aqui tem relacionado a edição de vídeos, então qual o seu horizonte de resultados. Porém, aqui eu estou salvando em quantidade de vídeos. Aqui teria que alterar isso aqui. Qual a quantidade média de vídeos mensais você produz? Beleza, já alteramos aqui, então esse aqui é a quantidade de vídeos. Depois eu peço se faria sentido para o negócio da pessoa hoje ter os vídeos editados de maneira profissional e ágil. E depois daqui a gente já pode finalizar, que vai vir tudo aqui para o nosso último node. Então, lembrem que a gente fez várias opções aqui, mas todos eles vão se juntar no final. Ou
não precisaria ser assim. Eles poderiam seguir caminhos diferentes com mensagens personalizadas diferentes. Mas a nossa mensagem final ali, ela tá padrão e tá genérica, então ela pode atender todos os fluxos aqui. Beleza? Já passamos pelo fluxo do editor. Agora a gente tem o fluxo aqui da automação. Então a pessoa vai clicar aqui, quero implementar agentes de IA no meu negócio. Vou pedir o tamanho do time, que estamos salvando na variável tamanho do time, 1 a 3 pessoas, 4 a 10 pessoas e assim por diante. Depois, mesma coisa, o nicho ou setor que melhor descreve. Depois eu já pergunto qual nicho que ele quer. Aqui tem que trocar a pergunta. Você gostaria de automatizar primeiro? Pré-atendimento, atendimento, suporte, vendas, multiagentes ou outros. Aqui nesse outros aqui você pode dar uma opção também para o usuário escrever qual que é a necessidade dele, que eu acho interessante também para você ter mais informações na hora de enviar uma proposta ou até mesmo na hora de fazer uma call de diagnóstico, caso você marque. E depois eu pedi aqui, faria sentido para o seu negócio hoje ter um funcionário 24 horas por dia respondendo de forma rápida e humanizada no setor D? Daí eu já puxei aqui o setor que a pessoa selecionou aqui. Então, se for pré-atendimento, vai ser pré-atendimento e assim por diante. A gente está usando aqui os dados dinâmicos. Aqui, sim ou não, ele vai para o mesmo caminho, mas você poderia dar mais uma encebada aqui, meter um somebody love para tentar convencer a pessoa de que valeria a pena aqui no caso. E ele finaliza aqui no nosso fluxo com a mesma mensagem de antes, que ele vai agradecer e vai encaminhar para um atendente. Depois, lá no N8N, a gente vai fazer um fluxo que quando ele chamar o atendimento humano aqui, a gente já pode adicionar um contato lá no Chatwood e taguear ele com atendimento humano, como a gente já fez lá nas aulas do Chatwood, beleza? Eu vou fazer essas chamadas lá com vocês depois na próxima aula. E passando pelo... Opa! E passando pelo último fluxo aqui, vou deletar esse grupinho aqui, que eu cliquei nele sem querer. E o nosso último grupo aqui seria para serviços de tráfego pago e anúncios online. Ele vai vir aqui para cima, vai pedir se a pessoa já fez anúncios, que é até onde a gente fez na última aula. Se ele nunca fez, vai mostrar algumas informações aqui sobre o serviço de anúncio que a empresa oferece e depois ele vai vir para a mesma pergunta. Qual o seu horizonte de resultados? Captar 10 leads por semana, XYZ. Esse horizonte de resultados, essa variável pode ser usada todas a mesma em todos os fluxos. Por quê? Porque o horizonte de resultados vai estar diretamente atrelado ao tipo de serviço que a pessoa vai conectar. Então, quando você for ler lá na tabela, não interessa se o horizonte de resultados de um é captar leads e o de outro é vender mais ou editar vídeos. Você vai saber porque vai estar lá categorizado como serviços de tráfego pago. Então, o horizonte de resultados seria a captação de leads. Depois eu pergunto também qual é o tamanho do time, qual é o setor, que é igual ali antes, e quanto a sua empresa ou você tem de caixa hoje para investir em anúncios por mês. Então, menos de 5 mil, de 5 a 7 mil, de 7 a 10 mil, de 10 a 20 mil, mais de 20 mil, beleza? E depois a gente finaliza aqui também enviando para a equipe, no caso desse fluxo aqui, e depois a gente vai colocar o HTTP request aqui para enviar lá para o N8N. Eu já vou copiar aqui o link e vou deixar aqui. Então é só dar um Ctrl Command V. Não esqueçam que depois, quando vocês forem colocar em produção aqui, quando vocês publicarem o Typebot, tem que tirar o teste aqui da URL e ativar também aqui o fluxo para ele rodar bonitinho, beleza? Mas depois, na próxima aula, a gente vai trabalhar com os dados que a gente vai gerar aqui no Typebot direto ali no N8N. Então, na próxima aula, a gente vai gerar, vai passar aqui pelos 3 fluxos e também vamos configurar aqui o visual do nosso Typebot, a identidade visual aqui do nosso Typebot, colocando a nossa logo, trocando as cores, colocando uma cor diferente de fundo e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, até as próximas aulas.